Aleluia. É tão bom nós sabermos que este Deus está vivo. Amém? Man, it's so good to know that this God is alive. Amen. Este Deus que nasceu, viveu e morreu por nós. This God that was born, lived and died for us. Amém. Ele está vivo. Man, He's alive. Amém. E é isso que nós celebramos hoje. Man, that's what we're celebrating today. Quantos de nós podemos dizer, Ele vive em mim? How many of us can say He lives in us? Amém. Porque Ele vive em nós. Because He lives in E us. porque Ele vive, And because He lives, nós também vivemos. we also live. Porque a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Because the Bible says we resurrected with Amém. Him. Ele venceu a morte. And He won against death. Amém. Então nós ressuscitamos com Ele. So we resurrected with Him. Porque nós passamos da morte para a vida através deste Jesus que está vivo. Because we came from death to life through this Jesus who's alive. Amém? Amém. Boa tarde a todos. Podemos sentar. Afternoon, have a sit. Amém. É tão bom estarmos neste lugar. Amém. Yeah, it's good to be in this place, amen. Eu quero dar bem-vindo a todos. I want to welcome everyone. E é tão bom sentir a presença de Deus. And it's so good to feel the presence of God. A Bíblia diz que onde estejamos 2 ou 3 The Bible says where there's 2 or 3 reunidos em seu nome, united in His name, então Ele está no meio de nós. He'll be within them. Amém? Então eu acredito que nesta tarde So I believe in this afternoon, Jesus está a passear Jesus is walking, como fazia no jardim. just like He did in the garden. Amém? Ele está a passear entre nós. He's walking between us. E Ele está a tocar. And He's touching. Amém? E eu acredito que ainda não acabou. And I believe that it's not finished yet. Deus vai falar. God will speak. Amém? Amém. Vamos só inclinar as nossas cabeças Let's bow our heads now e orar. Amém? and pray. Pai querido, nesta tarde God, Father, in this afternoon, eu louvo o Teu nome we praise Your name. e Te agradeço porque Tu és o nosso Paizinho. And I thank You because You're our Father. E Te agradeço porque um dia Jesus And I thank You because one day Jesus, veio até nós He came to us e Ele ressuscitou. and He resurrected. Deus, oramos para que este Deus que está vivo, We pray that this God that is alive, Ele possa neste momento visitar-nos He can visit us at this moment através da Sua Palavra. through His Word. E oramos para que a Tua Palavra And we pray that Your Word, ela possa transformar as nossas vidas. It can transform our lives. Amém. Ela possa transformar os nossos corações. It can transform our hearts. Amém. E que nós possamos entender And we can understand aquilo que Tu queres de nós. what You want from us. Amém. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. 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 Nós continuamos a falar de fruto do Espírito. So we're still talking about the fruit of the Spirit. Faltam 2 cultos There's still 2 services e 3 frutos do Espírito. and 3 fruits of the Ou Spirit. seja, 3 características do fruto do Espírito. So 3 characteristics within the fruit of the Spirit. Porque, como temos falado, o fruto do Espírito é um. So as we've been talking, E the ele, fruit of the Spirit is e one. ele age em nós por camadas, não é? And He works on us by layers. Amém? E hoje vamos falar de mais uma característica And today we're going to talk about one e characteristic. vamos falar de fidelidade. We're going to talk about loyalty. Amém? Fidelidade. Yeah, loyalty. Amém? Quantos querem ouvir de fidelidade? Amém? Eu espero que no final ainda gostem de mim. I hope in the end you still like me. Porque quando eu estava a preparar, Because when I was preparing it, Deus falou muito comigo. God spoke with me. E o meu desejo é que Ele fale com vocês também. And I wish He speaks with you too. Amém? Não sei se vocês sabem onde está a passagem do fruto do Espírito. I don't know if you know where the message of the fruit of the Spirit Eu is. creio que ao fim de todos estes dias, creio que já toda a gente sabe. I hope that after all this time everyone knows. Amém? E vamos ler em Gálatas Yeah, we're going to open in Galatians 5, 19 a 23. 5, 19 to 23. Ok? E diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. So he says, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, decisions and factions, and envy, drunkenness, orgies and the like. I warn you, I did as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is joy, love, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So here. Amém. Nós não vamos falar tanto, ou seja, não vamos falar mais das obras da carne, So we're not going to talk about the fruits of the flesh, porque temos já falado demasiado, because we spoke about them a lot. mas vamos falar daquilo que é o mais importante, But we're going to talk about what's actually important, que é o fruto do Espírito em nós. the fruit of the Spirit in us. E temos vindo a falar durante estas semanas And we've been speaking about it throughout these weeks. que Paulo está a dizer What Paul is talking, que o fruto do Espírito em nós, the fruit of the Spirit in us, funciona como um raio-x. it works like an X-ray. Então ele está a dizer que através daquilo que nós vivemos, So what he's saying is, throughout what we live, daquilo que nós praticamos do nosso dia a dia, what we practice in our daily lives, daquilo que é os nossos hábitos diários, what is our habits daily, a partir daí through this, pode ser determinado o que habita em nós. you can determine what lives in you. Então essa lista não foi dada para eu julgar aquilo que vai no meu irmão, So this list was not made for me to judge what is in the other. ou seja, eu não é através desta lista que eu vejo nos outros se eles realmente têm o fruto do Espírito, So it's not through this list that I see if the other person has the fruit of the Spirit. mas quando Paulo dá esta lista, But when Paul gives this list, é para que nós próprios podamos analisar a nossa própria vida. it's so we can analyze ourselves with it. Então, a pergunta que eu faço é: estou eu a viver o fruto do Espírito? The question is, am I living the fruit of the Spirit? E não os outros estão a viver o fruto do Espírito. And not, are the others living the fruit of the Spirit? Então a minha percepção é que eu veja quem habita em mim So my perception will be who lives in me e não nos outros. and not in the others. Amém? E nós vamos falar de fidelidade. And we're going to talk about loyalty. É uma definição muito interessante There's an interesting definition. que diz: fidelidade é o fruto gerado na vida daquele que tem fé em Deus. It says loyalty is the fruit generated in those who have faith in God. Ok? Eu vou repetir: fidelidade é o fruto gerado na vida daquele que tem fé em Deus. So loyalty is the fruit generated in the lives of those who have faith in God. Então, a palavra usada em Gálatas 5:22 So the word used in Galatians 5:22 para o significado de fidelidade for the meaning of loyalty é a mesma palavra usada para fé. is the same word used for faith. A palavra que Paulo usa no grego The word that Paul uses in Greek para fidelidade é a mesma que para fé. for loyalty is the same for faith. Então, fidelidade significa cheio de fé. So loyalty means full of faith. E cheio de fé quer dizer fidedigno, ou seja, digno de fé, digno de confiança. So it means full of faith, which is worthy of your trust, worthy of your confidence. Então, fidelidade significa digno de confiança. So loyalty just means worthy of your trust. Okay? E essa palavra, que é uma palavra grega que é pistis, So the Greek word pistis indica tanto a confiança que se deposita em alguém, it gives
both the trust that you put in someone, alguém que é fidedigno, ou seja, digno de confiança, someone who is worthy of your trust, quanto as características desse alguém digno de confiança. as well as the characteristics of that one who is worthy of your trust. Além disso, a fé que resulta nessa relação. Also the faith that becomes out of that relationship. Ou seja, então nesse sentido, So in that meaning, é a garantia da confiabilidade de Deus it's the guarantee of the trust from God. ou seja, é a garantia da confiabilidade de Deus que gera a nossa fé nele. So it's the guarantee that you can trust God that generates our faith to Him. Então, eu estou a dizer isto porquê? Porque eu quero deduzir convosco So I'm saying this because I want to find out with you que nós podemos desenvolver fé that we can develop faith através da fidelidade. through loyalty. Então, desenvolvemos a nossa fé em Deus So we have faith in God porque Deus nos demonstra a sua fidelidade. because God shows us loyalty. Então, o que é o exemplo de alguém fiel? So what is an example of someone loyal? Alguém que mantém a sua palavra. Someone who keeps his word. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no meu trabalho, So for example in my job, se eu não falto ao meu trabalho, if I don't miss work, se eu chego a horas ao meu emprego, if I'm always on time, se eu cumpro todos os requisitos que o meu patrão me dá para eu fazer, so if I do all my jobs that my boss tells me to, acontece que o meu patrão tem fé em mim so it happens that my boss will have faith in me que eu não vou falhar. that I'm not going to fail him. Então, o que faz com que o meu patrão acredite que eu não vou falhar So it makes him believe that I'm not going to fail é a fidelidade para com o meu trabalho. is the loyalty that I have towards my work. E assim funciona com Deus. And that happens with God as well. Nós temos fé So we have faith porque Deus é fiel. because God doesn't fail. Amém? Então a nossa vida é movida por fé. So our life is moved through faith. E nós vamos ver duas razões We're going to look at two reasons porque é que a fidelidade é tão importante na nossa vida. to why loyalty is so important in our lives. Porque é que nós sermos fiéis àquilo que nós nos predispomos é tão importante. So we're going to look at why is it so important to be loyal and faithful to what we want to do. Amém? E primeiro vamos ver, devemos ser fiéis porque Deus é fiel. So the first point will be, we have to be faithful because God is faithful. Amém? Deus é fiel. So God is loyal. Amém? E vamos ler em Salmo 33, 4. We're going to read in Psalms 33:4. E diz assim, Ele é fiel em tudo o que faz. And it says, He is loyal in all that He does. Amém? Ele é fiel em tudo o que faz. So He is loyal on all that He does. Então, se nós entendermos So if we understand que Deus quer que nós sejamos igual a Ele, that God wants us to be like Him, porque é isso que nós fomos criados, a imagem de Deus, because that's why we are created in the image of God. então Deus quer que nós sejamos igual a Ele. He wants us to be like Him. Então Ele quer que nós aprendamos a ser fiéis, So He wants us to learn to be loyal, porque Ele é fiel em tudo o que faz. because He's loyal on all He does. Sabem, quando nós dependemos de alguém que não é fiel, So when we depend on someone who's not loyal, nós nunca estamos descansados. we are never at peace. Nós nunca estamos relaxados. We never relaxed. E pode tornar-se frustrante. And it can be frustrating. Imaginem que nós queremos estar em algum sítio a uma hora, Imagine we want to be at a place at a specific time, talvez numa consulta, maybe on an appointment, ou talvez num encontro, or maybe on a date, e nós dependemos de alguém para ir connosco, and we depend on that someone who will come with us, e esse alguém falha uma vez, and he fails us once, falha outra vez, and again, e falha mais outra vez, and once again.
Vocês já pensaram o que é que a nossa mente começa a pensar? Have you ever imagined what your mind starts to think? O que é que a nossa mente começa a pensar? What do you start to think about? Será que vai acontecer de novo? Is it going to happen again? Será que eu vou me decepcionar com essa pessoa outra vez? Is he going to fail me again? É frustrante It's frustrating não poder confiar em alguém que não é confiável. not being able to trust that someone who is not trustworthy. Amém? Se eu falto ao meu trabalho, por exemplo, If I miss job, for example, o meu chefe vai pensar: my boss is going to think, será que ele vai vir trabalhar amanhã? is he going to come tomorrow as well? Será? Porque ele falta tantas vezes que ele vai vir trabalhar? Yeah, if he's missing work so many times, is he going to come tomorrow? É frustrante. It's frustrating. Amém? E há uma pergunta que eu quero deixar no ar: And there's a question I want to leave in here. és uma pessoa confiável? Are you a trustworthy person? Será que eu sou uma pessoa confiável? Am I a trustworthy person? Será que eu sou fiel àquilo que é os meus dia a dia, os meus afazeres? Am I a loyal person on my everyday life and on my daily jobs? Será que alguém que me conhece No, is there someone who knows me apostaria a sua vida em mim ou colocaria a sua vida em mim would bet their own lives on me porque eu sou confiável? because I am trustworthy? É para pensar. Is to be thought about. Sabem, nós podemos ser muito talentosos, We can be very talented. nós podemos ser criativos, educados, We can be creative, educated. nós até podemos estar disponíveis para fazer as coisas, We can be open to do things, para trabalhar, to work. às vezes até aqui na igreja. Even at church you can. Mas se não formos confiáveis, não vale muito. But if you're not trustworthy, it doesn't count much. Se nós não formos fiéis, não tem muito valor. If you're not loyal, it doesn't have that value. E imaginem que nós temos um grupo de louvor Imagine we have a worship team e temos um músico. and we have a musician. Será que o talento desse músico serve algo se ele não vier tocar? Is his talent worth it if he doesn't show up to actually play? Será que eu, por exemplo, sou cozinheiro? Is it that, for example, I'm a cooker? Será que o meu talento vale de alguma coisa se eu não fizer a comida? Is my talent even worth it if I'm not cooking? Ninguém vai ser alimentado. Nobody's going to be Então eu fed. posso ser um grande chefe, I can be an amazing chef. posso ser um grande músico, I can be an amazing musician. mas se eu não estiver, But if I'm not there, não tem muito interesse, pois não? no, it's not interesting, is it? Então é isso que eu me refiro. That's what I mean. Então, tudo aquilo que nós podemos ser, Everything that we can be, tudo aquilo que nós podemos fazer, everything that we can do, se nós não formos confiáveis, não serve de nada. if we're not trustworthy, it doesn't really work. Amém? Estão comigo? Alguém disse, a confiabilidade é uma grande habilidade. Trustworthiness, someone said, trustworthiness, it's a great ability. Eu vou repetir, a confiabilidade é uma grande habilidade. Trustworthiness is a great ability. Amém? Amém. Devemos ser fiéis porque Deus recompensa a fidelidade. We have to be loyal because God gives prize to loyalty. Isto é outra razão porque nós devemos ser fiéis. This is another reason to why should we be loyal. Então Deus recompensa a fidelidade. God praises loyalty. Na parábola dos talentos, In the parable of the talents, Jesus diz que Deus nos recompensará Jesus says that God will praise us segundo a nossa fidelidade according to our loyalty e não segundo os nossos talentos. and not according to our talents. Então não importa se nós temos muito talento, So it doesn't matter if we have many talents, se nós temos pouco talento, if we have not so many talents, se nós somos talvez os melhores naquilo que nós fazemos. if we are the best at what we do. Para Deus, o mais importante For God, the most important thing é nós sermos fiéis is to be loyal e não o nosso talento. and not the actual talent. Amém?
E vamos ler em Mateus 25, 14 a 30. E diz assim: Pois será como um homem que aos habitantes do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, me confiou 5 talentos. Eis que aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos. E eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando o fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregue o seu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque o todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Portanto, quanto ao servo inútil, lança-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Até aqui. And it says from verse 14, he says, Again, it would be like a man going on a journey who called his servants and entrusted them the wealth of them. To one he gave 5 bags of gold, to another one 2, and to another one 1, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money at work and gained 5 bags of more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the one who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled down accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, You entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 bags of gold came and said, Master, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have 2 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful on the few things. I will put you in charge of many more. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered. So I was afraid and went out and hid the gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on the deposit of the bankers, so that when I returned, I would have received the bag with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have abundance. However, the one who does not, even what they have will be taken away from them. And throw him that worthless servant outside into the darkness, where it will be weeping and gnashing of teeth.
Amém? Amém. Nós vemos aqui uma passagem, uma parábola dos talentos. So we see the parable of the talents. Eu creio que muitos de nós já conhecemos. I think many of us already know E it. havia um homem que deu talentos aos seus empregados. So the master gave talents to A um his deu 5, employees. One gave him 10, a um deu 2, one gave him 2, a um deu 1. one gave him 1, E esses talentos foram dados para que eles pudessem usá-los. and they were given so they could use them. E passado um tempo, quando esse homem voltou, And after a while, when he came back, o que tinha 5 the one had 5. chegou ao pé do seu amo e disse: ganhei mais 5. He came back and said, I earned 5 more. E o que tinha 2 chegou e disse: ganhei mais 2. And the one had 2 came back and said, I have 2 more. Mas o que tinha 1 não ganhou nada. But the one that had only 1 didn't have a thing. Sabem que Deus nos dá talentos, You know, God gives us talents, mas o mais importante para Deus but the most important thing to God não é os talentos, nem a quantidade de talentos que Ele te dá, is not the talents or the quantity that He gives you, mas aquilo que tu fazes com o teu talento. but what you do with those talents. Então Deus não nos vai avaliar por muito talento, So God's not going to evaluate by the amount of talents. Deus não nos vai avaliar por muitas ou poucas capacidades que nós temos, He's not going to evaluate because of the nem pelas nossas intenções, or the intentions, mas Deus vai nos avaliar but God is going to evaluate you e vai nos recompensar and He's going to prize you pela nossa fidelidade, because of your loyalty, por aquilo que nós fazemos com esses talentos. because of what we did with those talents. Porque não adianta nós termos talentos para enterrar na terra. Because it doesn't make sense having talents just to put them on the E ground. aquilo que Deus quer é que nós sejamos fiéis naquilo que Ele nos dá. And what God wants is for us to be loyal to when He gives us things. Amém? Em Provérbios 28:20 Okay, in Proverbs 28:20, diz assim: o homem fiel será ricamente abençoado. it says, the loyal man will be richly blessed. Amém? Então, se queremos ser recompensados por Deus, So if we want to be blessed by God, temos de aprender a ser pessoas fiéis, we need to learn to be loyal people, pessoas confiáveis. trustworthy people. Por isso estamos a falar de fidelidade. That's why we're talking about loyalty. Amém? E eu queria ver com vocês algumas características And I wanted to have a look at some characteristics with you para nós sermos pessoas mais confiáveis. for us to be more loyal people. Há mais que estas que eu vou enumerar, There's more than what I'm going to say, mas eu vou falar com vocês apenas 5 que eu considero não mais importantes, but I'm going to talk about the 5 that maybe not the most important, mas que são importantes para nós hoje but they are important for us e que today, fazem sentido para nós hoje. and they make sense for us today. Amém? E a primeira característica de fidelidade And the first characteristic of loyalty é cumpra as suas promessas. is keep your promises. Amém? Cumpra as suas promessas. Yeah, keep your promises. Amém? Provérbios 25:14 Proverbs 25:14. diz assim: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não dá. And he says, like clouds and wind without rain is one who boasts of gifts never given. Ok, eu vou repetir. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não dá. Yeah, just once again. Like clouds and wind without rain is the one who boasts of gifts never given. Mas sabem, este versículo está a falar de pessoas So you know these verses talking about people que fazem promessas e nunca cumprem. who make promises but they never keep them. Pessoas que dizem, conta comigo, People who says, count on me. estou aqui na luta, na linha, They say, I'm here with you on the line. eu quero fazer, eu quero trabalhar, They say, I want to work and I want to do. eu estou disponível 24 horas por dia. They say, I'm available 24/7. E depois nada. And then nothing. Não fazem, They don't do it. algumas nem se lembram, Some of them don't even remember. algumas trocam prioridades. Some of them change their É isto que este priorities. versículo está a dizer. It's what this verse is saying. Quando Deus diz que o homem que se gaba de dádivas que não dá.
when God says that the man who worships the gift that he never gave. Então eu posso dizer, eu sou um grande músico. That you can say, I'm a great Eu musician. sou grande guitarrista. Wow, I play very well guitar. Então, conta comigo. So count on me. Mas depois não aparecem para tocar. But they never show up to play. De que adianta nós gabarmos daquilo que nós temos? What is the point of saying what we have? De que adianta nós dizermos, eis-me aqui? What is the point of saying, I am here? Porque quando Deus diz, chegou a tua hora, But because when God says, it's your turn, agora é a hora de servires, it's your turn to serve, agora é a hora de eu poder contar contigo. it's your turn for me to count on you. E nós dizemos, Deus, é a tua, mas não é a minha, espera aí. And we say, God, it might be yours, but not my time yet. Amém? Amém? Nós não somos confiáveis assim. Yeah, we're not loyal like that. Amém? Nós não somos confiáveis. We are not loyal. Amém? Eu lembro-me que nós temos filhos. I remember that we have kids. Tu não. I don't have kids. Ok, nós temos filhos. So we have E kids. quem já fez promessa aos filhos? And who has made a promise to their kids? Vocês sabem, vocês podem prometer alguma coisa ao vosso filho You know, you can promise something to your kid e nunca mais se lembrarem. and you never remember it. E podem passar um ano ou dois, And it can happen to 1, 2 years. eles não se vão esquecer. They will remember. Nunca. Never. No dia em que tu des conta, ele está-te a puxar a calça. One day he'll pull your leg. Oh pai, tu prometeste. Dad, but you promised it. Não te esqueças. Don't remember. Don't forget. E tu dizes, hã? And you say, huh? Não é? Quem já passou por isso? Who's been through that already? Amém? Eles não se esquecem. They never Nós forget. podemos esquecer. We can forget. Nós podemos não nos lembrar. We can just forget it. Mas eles estão aí. But they will be there. Amém? Então nós temos que aprender a cumprir as nossas promessas. So we need to learn to keep our promises. Por muito difícil que elas sejam. As hard as they are. Amém? Se eu não consigo cumprir, If I can't keep them, então é melhor eu não fazer. then there's no point of Porque me. Deus vai me cobrar. Because God will ask for it. Amém? Deus não se vai esquecer da promessa. Yeah, God will not forget about that promise. Amém? Em Eclesiastes 5:5 In Ecclesiastes 5:5, diz assim, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. and it says, it is better not to make a vow than Amen. to make one and not fulfill it. Esta Bíblia apanha-nos de calça curta. The Bible catches you. On Deus your worst apanha-nos days. de calça curta. God catches Amém? you. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. It's better not to make one than to make one and then. Amém? Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós prometemos. So we have to be careful with what we promise. Se nós não conseguimos fazer, nós não vamos dizer. Because if we can make one, but we're not going to fulfill it, then no point of making it. Sabem, nós temos a tendência You know, we have the tendency de fazer juras. to make promises. Às vezes eu vi uma prática quando eu era mais jovem, nós cruzávamos os dedos, There was a promise, Dizer, there was a né? thing Que é where- para jurar que nós vamos praticar ou vamos cumprir algo que estamos a dizer. Yeah, there was a thing when I was younger where we cross our fingers to promise things to others or things that we wanted to do. Mas sabe, isso para Deus não vale nada. But for that, doesn't Amen. really count for God. Aquilo que nós temos que aprender neste tempo, What we have to learn at this time, e sabem, nós estamos num tempo onde a palavra perdeu valor. we live in a time that the word lost its value. Aquilo que nós temos dos nossos antepassados, Things that we have from the past. antigamente não havia contratos. In the past there was no contract. Antigamente havia a palavra de um homem. In the past it was E your o word aperto de mão. accounted and the handshake. E nos tempos em que nós vivemos hoje, And the times that we live in today, a palavra já não conta. your word doesn't really count anymore. Tu hoje prometes algo You can promise something today, e amanhã já esqueceu. but tomorrow you forgot it. Por isso nós assinamos tanto papel quando queremos algo. That's why we sign so many papers when we want Né? something. Porque a nossa palavra no tempo em que nós estamos Because the word on this time today perdeu toda a credibilidade. lost all his value. Então aquilo que nós temos que aprender So what we have to learn today é simplesmente a cumprir a nossa palavra. is to always fulfill our word. Amém? Porque só assim é que nós vamos mostrar a nossa fidelidade para os Because outros.
only that way we will show the loyalty to others. Amém? E as pessoas voltarão a confiar em nós. And people will start believing in us again. Porque sabem que quando eu falo, Because they know when I speak, eu cumpro. I will make it. Por muito que me custe. As hard as it goes. Às vezes coisas que eu tenho que abdicar na minha própria vida. Sometimes things I need to give up in my own life. Mas se eu prometo, eu cumpro. But if I promise it, I'll make it. Amém? Então as pessoas começam a ter confiança que podem contar comigo. So people start believing that they can trust in me. Amém? E isso é cristianismo. And that's Christianism. Amém? Quando nós somos cristãos, When we are Christian, a nossa palavra tem que valer. our word has to count. A nossa palavra tem que ser confiança. Our word has to As be pessoas têm que trusted. entender que eu tenho Cristo. People have to understand that I have Christ. Então, se eu tenho Cristo, a minha palavra tem que valer. So if I have Christ, my word has to be true. Amém? Mateus 5,37, Matthew na 5, primeira parte, diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. in Matthew 5:37 it says, all you need to say is simply yes or no. Yes, yes is yes, yes. No, no, it's not. Yeah. Sim, sim e não, não. Sabem, nós vivemos em tempos que gostamos muito daquilo que nós chamamos de andar em cima do muro. So we live in times where we call it walking on a wall. E andamos um pouco como nos dá o vento. And we kind of walk as the wind blows. Então, se as pessoas vão para um lado, nós inclinamos para um lado. So if people go to one side, I'll just follow up. E se as pessoas vão para o outro lado, nós vamos para aquele lado. And if people go to the other side, then I'll follow up. E não é tão fácil nós, na sociedade em que vivemos, And it's not that easy on the society that we live in nós termos a palavra sim, sim, não, não. to have the word yes and no. Porque muitas pessoas agridem-nos por isso. Because many people will be aggressive towards you because of that. Amém? Quando eu creio em algo, ou quando eu prometo algo, When I believe in something or I promise something, então a minha palavra tem que ser fiel àquilo que é a palavra de Deus. then my word has to be loyal to the word of God. Amém? A minha palavra tem que ter valor. My word has to have a E value tem que ser confiável. and it has to be trustworthy. Amém? Amen. Amém. Estão comigo ainda? I- Amém. Segunda característica de fidelidade diz: usa os teus talentos. The second characteristic of loyalty is use your talents. 1 de Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. In 1 Peter 4 to verse 10 says, each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful servants of God's grace in its various forms. Amém. Sabem, todos nós fomos capacitados por Deus So all of us have been capacitated by God com algumas qualificações, with some qualities, qualificações espirituais, with spiritual qualities, dons, talentos. talents. Yeah. Nenhum de nós, ou seja, Deus não se esqueceu de nenhum de nós. So God didn't forget any of us. Todos nós temos algo especial We all have something special e diferentes. and different. Agora, aquilo que Deus espera de nós What God waits from us, é expects, que nós possamos devolver a Deus is that we can give back to God o investimento que Deus fez na nossa vida. the investment that God made in our lives. Então, se Deus me deu um dom para tocar algo, So if God gave me the blessing to be able to play something, então aquilo que Deus espera de mim so what God is waiting for me é que eu toque para Ele. is that I play for Him, É que eu louve com o dom que Ele me deu. is that I praise Him É que eu with the o talent, adoro com o dom que Ele me deu. is that I worship Him with the talent. Então, Deus nos deu esses talentos, So God gave us those talents, além de nós o devolvermos para Deus, apart from us giving back to God, Deus nos deu para os outros. God gave us E some sabem, others. se nós não usamos os talentos de Deus, And you know, if we don't use God's talents, os talentos que Deus nos deu, the talents that God gave us, então nós temos que pensar then we have to think que pessoas vão ser prejudicadas. what people will be
prejudicate. Porque esses talentos é para eu abençoar alguém. Because those talents is to bless others. Amém? Deus me confiou algo, God gave me something. se eu não estou a usar, If I'm not going to use it, então nós vamos prejudicar pessoas. then we're going to prejudicate someone. Amém? E como nós já vimos na parábola dos talentos, And as we saw on the parable of the talents, Deus nos dá talentos para nós usarmos. God gives us talents for us to use. Amém? Deus nos dá talentos para nós usarmos. God gives us for us to use. Amém? E se tu queres ser fiel, And if you want to be loyal, se tu queres ser confiável, if you want to be trustworthy, tu tens que usar os teus talentos. then you have to use them. Tu não os podes esconder numa gaveta como se não os tivesses, You can't put them in a drawer as if you didn't have them. porque Deus te deu. Because God gave them to you. Amém? Então, fidelidade não depende daquilo que nós podemos, And trustworthy and loyalty doesn't rely on what we can do. a fidelidade não depende daquilo que nós temos, And loyalty doesn't depend on what we have, mas daquilo que eu faço com o que eu tenho. but what I do with what I have. Amém? Aquilo que eu faço com aquilo que Deus me deu. What I do with what God gave me. Amém? Nós não precisamos de ser todos brilhantes, We don't have to be all brilliant at it. nós não precisamos de ser todos os maiores We don't have to be all the best ou os melhores naquilo que nós fazemos, or the best at what we mas do. nós necessitamos ser todos fiéis, But we all have to be loyal on it. porque é isso que a Bíblia diz. Because that's what the Bible says. Ser fiel, Being loyal. porque a fidelidade é que conta para Deus. Because loyalty is what actually counts for God. Fidelidade com aquilo que nós fazemos. Loyalty to what we do. Amém? Amém. Em terceiro lugar, And third point, diz: aproveite bem o seu tempo. it says, use well your time. Amém. Aproveite bem o seu tempo. Use your time well. Sabem, tempo é algo comum para todos. You know, time is something common for everyone. Eu não sei se vocês já descobriram, I don't know if you have discovered already, mas todos temos as mesmas horas do dia. but everyone has the same hours on the day. Todos temos a mesma quantidade de tempo. Everyone has the same time. Ou seja, todos nós So everyone temos 168 horas por semana. has 168 hours per week. Eu não sei se alguém pensa que tem mais ou que tem menos. I don't know if anyone thinks they has more or less. Eu não quero desiludir ninguém, I don't want to disappoint anyone, mas todos nós temos o mesmo tempo. but everyone has the same time. Amém? 168 horas por semana. 168 hours per week. Amém? Em Efésios 5, 15 e 16, Ephesians 5, 15 to 16. diz assim: portanto, vivam bem como vivem. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo. Oh, he says, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity. Amém? Aproveitem bem o tempo. Yeah, make the most out of every opportunity. Sabem, existem 3 coisas que nós podemos fazer com o tempo: You know, there's 3 things that we can do with time. gastá-lo, Waste it, desperdiçá-lo use it, waste it, e investi-lo. and invest it. Ok? Gastá-lo, So spend it, desperdiçá-lo waste it, e investi-lo. or invest in it. Sabem, fidelidade implica gerenciamento de tempo. You know, loyalty includes using your time wisely. Ok? E existem 2 tipos principais de nós desperdiçarmos tempo. And there's 2 main ways to waste time. E são 2 palavras que muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia. And there's 2 words that we use daily. Amém. Arrependimento e preocupação. Repentance and worriness. Ok, então o que é arrependimento? So what is repentance? Arrependimento é quando nós ficamos a lembrar do passado. Is when we start thinking about the past. E quando nós ficamos a lembrar do passado, And when we start thinking about the past, o que é que nós pensamos? what do we think about? O que é que eu poderia ter feito diferente? What could I have done differently? O que é que eu podia ter mudado? What could I have changed about it? O que é que eu fiz de errado na minha vida? What did I do wrong in my A life? maior parte das vezes lembramos mais do que fizemos errado do que fizemos bem.
Many times we think about what we did wrong. E perdemos tempo, Um, perdemos and we waste tempo time a tentar mudar aquilo que não pode ser mudado. trying to change what has already been done. We can't change Porque it nós não podemos mudar o passado. because we can't change the past. Podemos até tentar, We can try, mas não vamos conseguir. but we can't do it Porque o passado passou. because what's been Amém. done is done. E depois temos a outra palavra que é preocupação. And then we have worriness. Já não tem a ver com o passado, It doesn't have to do with the past. mas tem a ver com o futuro. It has to do with the future. Então nós perdemos tempo a ficar nervosos com o que pode acontecer. So we become stressed of what could happen. E muitas vezes queimamos a nossa energia And many times we waste our energy preocupados com algo worried about something que nunca irá acontecer. that will never happen. Não é? Nós preocupamos demasiado. In it, we just worry too much. Às vezes nós podemos só pensar aquilo que vai acontecer daqui a 1 hora ou 2, Sometimes we're thinking what could happen in like 1 mas já hour. estamos a pensar naquilo que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2. But we're already thinking about E what's nem happening. sequer sabemos que vamos lá chegar. And we don't even know if we're going to be Não there. é? Porque Deus pode nos levar antes. Because God could take us before. Então estamos a queimar o nosso tempo, So we're just wasting time mesmo com coisas que não importam. with things that don't even matter. Então precisamos não desperdiçar o nosso tempo So we have to stop wasting our time e energia com pensamentos tipo quando e então. with thoughts and energy about what if and when will I. E o quando é quando os meus filhos crescerem, And the when is, when my kids grow up, quando os meus filhos estudarem, when my kids start studying, quando eu pagar as minhas contas, when I pay my bills, quando eu casar, when I get married, quando eu comprar when casa, I buy a house, então eu vou servir a Deus. then I will start serving God. Então eu vou usar os meus talentos. Then I will use my talents. Mas aquilo que Deus te está a dizer But what God is telling you é que os teus talentos é para hoje, is that your talents are to não é para amanhã. not for tomorrow. Amém? Deus conhece a nossa agenda. God knows what's going on. Amém? E Deus nos pergunta And God asks us, o que é que eu tenho que fazer, what do I have to do? o que é que eu tenho que excluir da minha vida, What do I have to take away from ou my o que é life? que eu tenho que acrescentar Or what do I have to add to it para eu poder usar os meus talentos. for me to use my talents? Amém? É possível que nós tenhamos que fazer essa gestão, It's possible that we have to gesture that, mas sabem, não precisamos de o fazer sozinho. but we don't have to do it alone. Deus nos pode ajudar a fazer essa gestão. God can help us. Aliás, Ele está aqui para nos ajudar a fazer essa gestão. In fact, He's here for that. Então, temos que valorizar o nosso tempo. So we have to really value our time. Faz parte da fidelidade. It's part of loyalty. Amém? Então, o melhor que nós temos a fazer com o nosso tempo So the best thing we have to do with our time é investi-lo em algo que dure mais do que nós próprios. is invest on something that will be longer than us. E isso é o reino de Deus. And that's the kingdom of God. Amém? Isso é o reino de Deus. That's the kingdom of E God. é tão bom nós pensarmos que podemos deixar um legado And it's important to think that we can leave something behind para que o reino de Deus possa crescer. so that the kingdom of God Saber que quando nós partirmos, know that when we go die, quando nós partirmos, o nosso talento serviu para algo. our talents were worth the time. Amém? O nosso talento serviu para algo. It was used for something good. E o reino de Deus pode crescer com aquilo que era o meu talento, que Deus me deu. And the kingdom of God can grow with what Amen. was my talent. Amém? Amém. Em quarto lugar, administre bem o seu dinheiro. The fourth point is administer your time, your money well. Ok? Administre your time bem well. o seu dinheiro. É sempre complicado falar de dinheiro, It's always hard to talk about money, mas isto também faz parte da fidelidade. but it's part of loyalty. Amém? Se nós quisermos desenvolver o fruto da fidelidade, If you want to develop loyalty, nós temos que temos que administrar bem o nosso dinheiro. then we have to use our money wisely. E vocês sabem que Deus, se nós temos dinheiro, You know, if we have money, é porque Deus nos dá recursos. it's because God gives us the resources for it. Então a Bíblia diz que lidar com dinheiro And the Bible says that dealing with money é um teste à nossa fidelidade. is a test to our loyalty. Amém? Em Lucas 6,11 diz assim: se nas riquezas injustas não fostes fiéis,
If on the unjust richness you are loyal, then who will trust you on the true ones? Ok? Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? So on the unjust richness you are not loyal, then who will trust you on the real richness? Sabem, é incrível. You know, it's incredible. Deus nos está a dizer God is telling us que se nós não formos fiéis com os nossos bens materiais, that if we're not loyal with our material things, Deus não nos vai confiar recursos espirituais. then God will not entrust us spiritual things. Amém? Porque se nós não formos fiéis com aquilo que é material, Because we're not loyal with our material things, Ele não nos vai confiar as verdadeiras. then He's not going to entrust us with the true ones. E as verdadeiras é recursos espirituais. And the truthful ones are spiritual resources. Amém? E nós muitas vezes perguntamos, And many times we ask, por que é que Deus não me usa? why does God not use me? Eu até vou à igreja, I even go to church, eu até faço tudo bem, I do everything well. até participo nos grupos do WhatsApp, I even Que agora, participate in the WhatsApp groups. mas por que é que Deus não me usa? But why doesn't God use me? Por que é que Deus muitas vezes dá oportunidades a outros e não dá a mim? Why does God give opportunities to others and not me? Amém? A pergunta que nós temos que fazer Real question that we have to ask é: será que estou a ser fiel? is that, am I really being loyal? Será que estou a ser fiel? Am I really being loyal? Será que estou a ser fiel a dar a Deus aquilo que eu tenho que dar? Am I being loyal to God, giving what I have to give Him? Será que eu consigo gerir as minhas contas de uma forma equilibrada? Am I taking care of my accounts with... Será que eu sou um bom administrador naquilo que Deus me dá? Am I good administrator on what God gives me? Amém? Será que eu estou a ser fiel? Am I being loyal to it? Amém? É importante nós percebermos It's important to understand que a forma como nós lidamos com as nossas finanças that the way we deal with our finances determina em grande parte aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. determines in a big way what God wants to do with our lives. Amém? Aquilo a forma como nós gerimos as nossas finanças The way that we deal with our finances determina grande parte daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. determines a lot what God can do in our E lives. nós não nos podemos esquecer And we can't forget que Deus busca fidelidade. that God is looking for your loyalty. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. God doesn't need our money for Deus não anything. precisa dos nossos bens para nada. God doesn't need our... Deus precisa da nossa fidelidade. God needs your loyalty. Amém? Nossa fidelidade. Amém? Em último lugar, In last eu estou point, quase a acabar, and we're nearly finished. sei que já estão fartos de me ouvir, I know you're tired of me. diz: assume um compromisso com a igreja. It says, create, Compromise? yeah, compromise. Compromise Yeah, with the church. with the church. Okay. Assume um compromisso com a igreja. Amém? Romanos 12, 5 diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. And it says, Romans 12:5, so in Christ we, through many, form one body, and each member belongs to all the others. Amém. Cada crente está ligado a todos, Each member is connected to all of them. ou seja, está ligado a todos os outros no corpo de Cristo. So it's connected through the body of Christ to A all Bíblia the diz que nós others. estamos ligados a muitos. It says in the Bible that we are connected to many. Amém. Por isso é que a tua igreja local So that's why your local church é tão importante. is so important. Nós temos que estar ligados a alguém. We have to be connected to someone. Amém. Nós temos que ter comunhão, We have to have communion, como nós fizemos hoje aqui. just like we had today. Amém? Vocês sabem, a Bíblia diz que nós estamos numa batalha. You know, the Bible says that we are in a fight. Não é uma batalha carnal, It's not a physical fight, mas é uma batalha espiritual. it's a spiritual fight. Quando nós falamos em ser cristão, You know, when we talk about being Christian, em vida cristã, in a Christian life, as palavras mais usadas na Bíblia the most used word in the Bible
são luta, conquista, is fight, conquer, esforço, batalha, vitória. effort, battle, victory. Então, nós como cristãos So we as Christians, somos comparados a soldados. we are compared to soldiers. Não sei se vocês já deram conta, mas nós estamos numa guerra I don't know if you have noticed, but we are in a war, e não há exceções. and there's no exceptions. Então, todos nós, quando somos cristãos, You know, when we are Christian, quando aceitamos Jesus, when we believe in Christ, nós temos que ter consciência we need to understand que nós estamos a alistar-nos num exército. that we're going to battle, Amém? Para ir para a guerra. to go to war. Estamos a alistar-nos no exército de Deus. We are getting in the army of God. Agora, vamos imaginar que nós nos alistamos So let's imagine that we sign in, e quando nós vamos lá dar o nosso nome, and when we go give our name, amém? Nós chegamos we get that. e dizemos, eu quero alistar-me no exército, We say, I want to join the army, mas tenho umas condições, but I have few points to make, ok? Eu vou já dizer quais são. and I will tell you what they are. Primeira coisa, First off, quando a guerra estiver muito intensa, eu quero mudar de exército. when the war is too intense, I want to change army. Segunda coisa, Second point, quando aquele batalhão estiver na frente de guerra, when we are right in front of the war, eu quero mudar de batalhão. I want to swap. Quero ir para a parte de trás. I want to go to the back. Ok? Outra coisa, Again, quando eu não concordar com as ordens do general, when I don't agree with the general's order, eu quero que mudem o general. I want to change the general. Amém? Nós podemos até achar engraçado, Well, you might find it funny, mas será que nós gostaríamos de lutar ao lado de alguém que agisse assim? but would you like to fight with someone Né? that, Será que nós, quando vamos para a guerra will it be that when we go to war, e estamos lá na frente da batalha, and we are right in front of the war, nós olhássemos para o lado, para o nosso colega, we look at our e side, ele já tinha ido embora, he's already gone. tinha mudado de exército? He already swapped armies. Ou será que nós, quando estivéssemos ali na guerra, Or when we are right in front of the war, o general mandasse nós para a frente da batalha the general send us right to war. e dizia, eu não vou porque eu não concordo. Oh, but I don't go because I don't agree with it. Sabem? Claro que nós não gostaríamos de lutar com alguém assim. Of course not, we wouldn't like to have Mas someone muitas like vezes, se that. nós pensarmos, But many times if you think about é a it, forma como nós agimos. it's the way that we act. Amém? Mudamos quando as guerras apertam. We change when war is getting harder. Mudamos quando não concordamos com algo que o líder faz. We change when we don't agree with something. Mudamos quando temos que estar na brecha We change when we are right on the climax of it. e vemos que é duro And we see that it's very e hard. queremos mudar, And we want to change. porque não queremos lá estar. Because we don't want to be there. Amém? Sabem que You know, nós, quando nos tornamos cristãos, when we turn to Christ, nenhum de nós assume compromisso com pessoas. none of us assumes this loyalty to people. Nenhum de nós assume compromisso com quem está na igreja. None of us have this commitment to people, to the Nós church. assumimos compromisso com Deus. We assume a commitment to É God. com Cristo que nós assumimos compromisso. It's with Christ that we have this Nós vamos commitment. à igreja, We go to church, se nós pensarmos onde nós estamos inseridos, and if you think that where are we inserted, eu tenho que pensar que eu venho, have não to porque nenhum dos meus irmãos vem, I have to think that I'm coming here not mas because of porque any eu of tenho them, um compromisso com Deus. but because I have a commitment. Eu venho for porque o them. mais importante está cá. It's because I come here because the most important is here, E não é de nenhum de nós, and there's no one in there. é Deus, It's God. é Cristo. It's Christ. Amém? É Cristo. Mas a única forma de nós nos comprometermos com Cristo, But the only way for us to have commitment with Christ, apesar de não ser o mais importante, even though it's not the most important, mas eu não posso estar ligado a um corpo that I can't be connected to a body que não tenha pessoas. that doesn't have people. A única forma de eu estar ligado e ter comunhão The only way to be connected and have é com communion pessoas. is with people. É com pessoas. Is with people, yeah?
e pessoas que não são perfeitas. people that are not perfect. Sabem, há uma palavra no coração de Deus There's a word in the heart of God que se chama koinonia. that is what? Koinonia. 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 Essa palavra koinonia That word, koinonia, quer dizer comunhão. means communion. Deus nos criou para ter comunhão. It means God created us to have communion. Deus nos criou para sermos koinonia. God created us to have koinonia. Então significa que nós, quando estamos juntos, It means that when we are together, quando nós celebramos juntos, when we celebrate together, quando nós louvamos a Deus juntos, when we praise God together, ou seja, quando nós estamos uns com os outros, when we are one with the other, nós estamos com Cristo. then we are with Christ. Nós estamos com Cristo. Only then we are with Christ. Amém? Em João 13:35 diz: John 13:35 says, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. and it says, by this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Palavra tão difícil. Such a hard word. Se vocês se amarem uns aos outros. If you love one another. E às vezes é tão difícil amar aquele que nos magoa. And sometimes it's so hard to love that one that hurts. Tão difícil amar aquele que às vezes nos dá uma palavra assim mais rude. And it's so hard to love someone who gives us these rude words sometimes. Amém? Mas a única forma de nós sermos conhecidos como discípulos But the only way to be known as disciples é amarmos uns aos outros, is to love one another. independente das nossas diferenças. Doesn't matter the differences. Amém? Sabem, uma das maneiras de expressar amor You know, one of the ways to express love é através da fidelidade que eu tenho uns com os outros. is through the loyalty that I have towards É others. através da fidelidade que eu tenho com os meus irmãos, Is through the loyalty that I have com as towards pessoas others. que eu me dou, With the people that I get along com with. as pessoas com quem eu comparto o meu dia a dia, With the people that I share my seja day no with. meu trabalho, Being at seja work, no meu círculo de amizades. being with my friends. Amém? Fidelidade é uma demonstração de amor. Is a proof of love. Amém? Então nós não podemos subestimar a fidelidade. So we can't underrate loyalty. Nós não podemos subestimar a importância da fidelidade. We can't underrate the Amém? E como nós importance of loyalty. lemos na parábola dos talentos, And just like we read on the parable of the talents, os servos não foram compensados pelos seus talentos. the workers were not praised by the talents. Eles não foram compensados pelas suas capacidades, They were not praised by their capacities, nem pelo seu conhecimento, nor by their knowledge, nem tudo aquilo que eles podiam aportar naquela comunidade, nor by what they could apport in their community, nem as suas boas intenções. nor their good intentions. Mas eles foram compensados pela sua fidelidade. But they were praised because of their Amen. loyalty. Eles foram compensados pela sua fidelidade. They were praised because of the loyalty they had. E fidelidade faz parte do fruto do Espírito. And that is a fruit of the Spirit. Amém? Fidelidade faz parte do fruto do Espírito. Loyalty is a part of this fruit of the Spirit. Amém? Então nós não podemos ter fruto do Espírito So we can't have a fruit of the Spirit sem fidelidade. without loyalty. Amém? Vamos exercitar a nossa fidelidade. Let's put in practice our loyalty. Vamos ser pessoas confiáveis. Let's be trustworthy people. Pessoas de uma palavra só. People with one word. Amém? Para que as pessoas possam ver que nós somos confiáveis. So people can see that we Porque are só assim trustworthy. é que nós vamos mostrar o Espírito Santo aos outros. Only then we show Só assim é que os outros vão ver em nós o Espírito Santo. Only then will others see the Holy Amém? Mas Spirit. vamos ver primeiro nós mesmos, em nós mesmos. Será que eu estou a ser confiável? But first, let's look at it in Será, ourselves. será que eu estou a ser fiel naquilo que eu prometo? Am I being trustworthy and loyal in what I promise? Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Let's stand. Vamos orar. Amém. Let's pray. Pai querido, God, Father, nesta tarde, Senhor, this afternoon, Lord, ajuda-nos a ser fiéis. help us to be loyal. Ajuda-nos a ser confiáveis. Help us be trustworthy.
Não somos perfeitos, Deus. We are not perfect, God. Somos pessoas que erram, We failed you. pessoas que falham, People who fail every day. pessoas que caem, People who fall. mas somos pessoas que queremos seguir-te. But people who want to follow you. Queremos caminhar em direção a Ti, Senhor. We want to walk towards you. Queremos caminhar em direção ao Teu amor. We want to walk towards your love. Deus, nesta tarde, God, in this afternoon, ajuda-nos a ser pessoas confiáveis. help us to be Ajuda-nos trustworthy. a demonstrar aos outros que somos pessoas confiáveis. Help us show others that we are trustworthy Deus, que o people. fruto do Teu Espírito Santo Lord, let the fruit of your Spirit possa se desenvolver em nós develop in us de uma forma equilibrada, Deus. in a mixed way. Deus, queremos que Tu tenhas prazer em nós. We want you to have happiness in us. Queremos que tenhas prazer naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. We want you to have pleasure in what we speak and what we do. Deus, ajuda-nos a desenvolver o nosso talento. Help us develop these talents. Deus, ajuda-nos a desenvolver aquilo que Tu nos deste Help us develop what you gave us de uma forma fiel. in a loyal way. Deus, porque para Ti é mais importante a fidelidade do que o talento. Because for you, loyalty is more important than the Em talents. nome de Jesus, Deus. In the name of Jesus, Lord. Em nome de Jesus, muda a nossa mentalidade. In the name of Jesus, change our mentality. Deus, muda a nossa maneira de pensar. Change our way of thinking. Deus, e oramos para que nós possamos entender And change us so we can understand. para Ti o mais importante Because for you, the most important thing é fidelidade. is loyalty. É aquilo que nós fazemos com o que Tu nos dás. Is what we do with what you Em give us. nome de Jesus, In the Deus. name of Jesus, Lord. Em nome de Jesus, In the name of Deus. Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amen. Amém. 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 Nós vamos